Jornal da Rede Alesp. Vamos agora com mais entrevista. Nós vamos falar sobre a arrecadação fiscal na pandemia. Com a pandemia de Covid-19, fez o ano de 2020 o pior para arrecadações tributárias federais desde 2010. Além dos efeitos diretos na economia, como desemprego, fechamentos de empresas, a doença também impactou indiretamente a arrecadação fiscal federal. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Murilo Torelli Pinto, e ele é professor de Contabilidade Financeira e Tributária. Bom dia, professor. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Obrigado, Priscila. Obrigado, Melissa. Bom dia. Bom dia. Eu já queria que o senhor começasse falando um pouquinho para a gente sobre esse impacto, né? Então, na arrecadação tributária federal no ano passado, ano de pandemia. Legal. Esse é um assunto esperado já, né? O 2020 foi um ano bem atípico para todos, sem precedentes na história, e, consequentemente, a economia do país e do mundo acabou sofrendo por isso. E a arrecadação tributária federal, estadual e municipal depende dessa evolução da economia e dessa melhora da economia. E, consequentemente, o que aconteceu foi uma queda na arrecadação federal de quase 7% numa variação real comparado com 2019. Professor, o que contribuiu para a queda de arrecadação de 2020? A Receita Federal apontou 3 fatores principais. Claro que a economia em desaceleração é o principal fator, né? É a principal justificativa, porque as empresas têm receitas menores e a arrecadação por receita acaba caindo, lucros menores, a arrecadação por lucro também acaba caindo. Mas a Receita Federal mostrou 3 grandes fatores de impacto, que são o diferimento dos impostos, dos tributos. Como 2020 tivemos situações atípicas, como eu falei, a Receita Federal postergou o pagamento. O diferimento é a postergação do pagamento dos tributos ao longo do ano e alguns até para o final do ano. E parte desses tributos que foram postergados acabaram não sendo recebidos de volta. Então, a Receita Federal permitiu o pagamento mais para frente, dilatou o prazo para o pagamento, e os contribuintes, ou por questões financeiras ou qualquer problema interno, acabaram não conseguindo pagar. Isso representou aproximadamente 8 bilhões de reais em calote que eles deram para a Receita Federal. A outra justificativa que a Receita Federal apresentou foram as compensações tributárias. Compensações tributárias são tributos que os contribuintes pagaram a mais em anos anteriores, ou mesmo no início de 2020, quando ainda não estava em pandemia, e os contribuintes usaram essas estratégias tributárias legais para diminuir o pagamento de tributos futuros. Essa utilização de compensações tributárias, de acordo com o relatório da Receita Federal, teve um aumento de 60% em relação a 2019. Isso teve um impacto bem grande, foi aproximadamente 62 bilhões de reais a mais ou a menos que a Receita Federal deixou de receber. E a terceira justificativa, também como forma de incentivo na economia e evitar a desaceleração total, a Receita e a Legislativo zeraram o IOF nas operações de crédito, né? Então teve uma redução tributária nas operações de crédito. Isso deixou de entrar para os cofres da Receita Federal e para os cofres da União aproximadamente 20 bilhões de reais. Somando todos esses fatos junto com o recesso da economia, foi um ano bem ruim, comparando os últimos 10 anos, foi o pior ano. 2021 já dá para notar um pouquinho uma melhora, uma recuperação, então, nessa arrecadação, lembrando que o comércio também teve a reabertura, né, com a flexibilização. Aí, nessas 2 últimas semanas, principalmente bares e restaurantes, acabaram shoppings fechando ali no período, né, a partir das 8 horas da noite. Então, conta um pouquinho para a gente sobre essa melhora ou não. Olhando o cenário de dezembro, a expectativa seria que 2021 seria um bom ano ou um ano comparável com 2019 e 2018. Porque em dezembro a arrecadação ou a economia, como o Paulo Guedes costuma falar, estava no processo de recuperação em V. Teve uma queda muito grande e agora a recuperação é rápida também. A arrecadação de dezembro subiu 3,18%, então já mostrava que estava melhor até que dezembro de 2019. Foi o melhor dezembro desde 2013. Olhando só o cenário de dezembro, aparentemente está legal, está melhorando, está evoluindo o processo. O problema é que janeiro e fevereiro agora
começaram a mostrar alguns cenários de mudança nessa perspectiva, né? Tudo estava reabrindo, o estado todo estava entrando em fases mais brandas do plano de São Paulo, aí do governador Dória, só que com o aumento do número de casos, o comércio voltou a fechar, os serviços foram reduzidos em horários de funcionamento, tudo isso acaba também, de novo, impactando na arrecadação. Então, provavelmente, esse ano de 2021 ainda vai ser um ano muito incerto, com melhorias em alguns meses, alguns períodos de abertura, e outros meses com retração. Não temos ainda uma perspectiva do que pode acontecer. As vacinas estão aí, estão chegando, boas notícias, vocês falaram do drive-thru da vacina, que vai começar aqui em São Paulo, mas a gente não consegue ter uma perspectiva ideal se vai ser tão ruim quanto 2020 ou será um ano mais estável. Professor, eu sei que, na verdade, acaba sendo até um exercício de futurologia, o que eu vou perguntar agora, mas eu acho que é importante para a gente mensurar para as pessoas que estão nos assistindo o tamanho do problema. Em quanto tempo a gente pode demorar para a gente voltar à arrecadação nos patamares anteriores? E lembrando que, com a arrecadação abaixo, a gente impacta, por exemplo, em questões sociais, aí, no investimento social aí dos governos, né? Então, em quanto tempo o senhor estima que seja necessário para voltar a patamares anteriores? Para voltar a patamares anteriores, a economia tem que voltar a patamares anteriores. Então, sem um auxílio emergencial, com volume de desemprego muito grande, é muito difícil a gente fazer uma previsão se 2021 será um ano de patamares anteriores. Provavelmente com vacinas, em pleno emprego posterior, em 2022, 2023, nós podemos estar pensando num ano parecido com 2019 e 2018. 2021, a expectativa minha, claro, como você disse, é um exercício de previsão, a expectativa minha é que 2021 ainda não será um ano tão bom em arrecadação e, consequentemente, com investimentos dessa arrecadação, né? A gente tem também, né, nesse momento, uma pressão dos caminhoneiros, né, para que o governo reduza o PIS e COFINS sobre combustíveis. A Confederação dos Comércios e Indústria pleiteiam também a desoneração sobre a folha de pagamento e, diante de tudo isso, né, levando em consideração essa questão, esse setor, qual o impacto? É o que a gente chama na economia de tempestade perfeita, né? Tem o coronavírus aí, uma pandemia por trás e todas as pressões internas e externas por questões de arrecadação, de cobrança de menos tributos ou redução de carga tributária em alguns setores, isso acaba pressionando mais o governo. E o governo está no momento de gastos maiores, porque ele está tendo que distribuir mais dinheiro para os estados e municípios que estão gastando mais com saúde também. Então ele está arrecadando menos, sendo pressionado para arrecadar menos e tendo que gastar mais para manter a saúde. Isso é uma situação bem complicada. A gente pensar na nossa situação, eu estou tendo uma receita menor e um gasto maior. É uma situação bem apertada que o governo está passando. Claro que os governos estaduais e municipais estão numa situação melhor, porque eles acabaram pressionando também o governo federal e tiveram mais distribuição de verba do governo federal para eles. Então, a arrecadação estadual e municipal se manteve. Quem está numa pior situação com a questão de arrecadação, nesse momento, é o governo federal. Professor, mas eu queria colocar uma outra questão aqui, que quando a gente começa a falar da estrutura econômica de todo um país, algumas pessoas falam, olha, mas a gente, quando tem um impacto na arrecadação do Estado, a gente não tem de onde tirar, tem que cortar gastos mesmos, porque a gente não pode rodar moeda, no município é a mesma coisa, mas a União pode rodar moeda. Isso não daria para fazer um socorro para essa arrecadação menor ou não tem essa condição? Esse processo, pensando quando a gente pensa em casa, eu estou arrecadando menos, eu vou gastar menos. Seria a primeira situação de proteção que uma empresa ou uma família teria se tivesse uma arrecadação menor. A União, os estados e os municípios não têm condições de fazer isso porque boa parte do gasto que eles têm já são com folha de pagamento ou gastos que eles não conseguem reduzir se não tiver uma reforma administrativa num curto ou médio prazo. Então, para 2021, ele não consegue cortar gastos. Essa é uma primeira situação. A outra situação é aumentar a arrecadação. Como que o governo consegue aumentar a arrecadação? Cobrando mais tributos. Aparentemente não é um bom momento para cobrar mais tributos, porque já está um processo de
de bem complicado na economia, e aumentar mais tributos vai desaquecer mais ainda a economia. Aí a outra solução que você deu, vou imprimir, eu tenho a máquina de imprimir papel, dinheiro, eu vou imprimir mais papel. Isso não funciona, isso vai gerar um processo inflacionário que o país não quer mais viver nesse processo inflacionário. Já são anos de controle de inflação, nos últimos anos até muito bem controlada, então esse processo de imprimir mais papel não vai resolver, papel, dinheiro, né? Não vai mais resolver isso. A solução que o governo tem nesse momento é emitir mais dívidas. Então ele acaba emitindo mais dívidas, que também não é uma solução perfeita, porque hoje a taxa de juros não é muito alta, mas tem uma perspectiva que nos próximos anos ela tenha um crescimento. Então, emitir mais dívidas hoje aparentemente não custa muito caro, pensando em juros, mas no médio prazo ela vai custar mais caro, porque a taxa de juros deve subir, a taxa de juros da economia. Professor, o senhor falou sobre a necessidade, né, de, então, uma reforma administrativa. Eu queria que o senhor explicasse para a gente um pouquinho sobre isso, porque há muitas dúvidas, né? Ainda mais hoje, uma época de fake news, as pessoas leem tantas coisas, recebem tantas informações que não são verdadeiras. Por que há necessidade dessa reforma? Por que é preciso ter um olhar, então, mais direcionado para o que nós já estamos vivendo há muitos anos e precisa, então, ter uma renovação? Hoje o Estado ele acaba sendo muito grande, né? E a manutenção da máquina pública é cara. Isso necessita de arrecadação. E a máquina pública depende basicamente de empregos. E alguns empregos são de funcionários públicos, já tem algum tempo de casa, e o rendimento pode ser não ideal como previsto. A reforma administrativa pretende adaptar isso a uma realidade que nós vivemos hoje. Não é só o Brasil que precisou se adaptar a essa realidade. Outros países do mundo que têm uma necessidade de liberdade econômica maior, que o Brasil já tem discutido há algum tempo isso, eles acabaram fazendo a reforma administrativa. Então, qual que é o objetivo da reforma administrativa? É reduzir o tamanho do Estado e dividir isso com a iniciativa privada, que em teoria é mais eficiente que o Estado. Não para serviços essenciais, mas sim para serviços que são possíveis de divisão e prestação pela iniciativa privada. Mas isso é uma questão de longo prazo, tem que ser votado. Temos a reforma tributária também para ser votada. E isso não é tão rápido esse processo. 2020 foi a expectativa que isso aconteceria, não aconteceu por inúmeros fatores que tomaram o tempo e não permitiram isso. Vamos esperar agora 2021 se esse caminho anda da reforma administrativa. Professor, principalmente quando a gente fala dos municípios, a gente fala, os prefeitos reclamam muito da questão do pacto federativo, do que sobra para eles do bolo de arrecadação de imposto. Teve um prefeito que me falou que, olha, a cada R$10 de imposto arrecadado, R$6,50 vai para a União, R$2,50 para o Estado, em torno de R$1 para a gente aqui no município. É muito difícil. Quando cai a arrecadação de uma maneira geral para a União, isso também impacta no valor que o município vai receber. O senhor acha que essa questão da reforma do Pacto Federativo também é urgente, até para que a gente não tenha um problema assim nesses municípios que têm uma capacidade menor de arrecadação, não tenha um mal das pernas muito grande aí? Claro, eu acho que essa reforma, tanto uma reforma tributária quanto do Pacto Federativo, elas vão impactar nesse processo também na forma de distribuição de renda do governo federal para o governo estadual e do governo estadual para os municípios. Claro que hoje é uma confusão tributária entre o que o município arrecada de ISS, o que o município arrecada de IPTU já fica com o município. Então, esses R$10 que o prefeito acaba tendo, enxergando que só fica R$1 para ele, são de outros tributos. Ele tem uma arrecadação própria também com alguns tributos que são exclusivamente municipais. Agora, os tributos federais e estaduais têm que ser divididos. E a chegada de recursos para os municípios, para os estados, não é só por meio da divisão tributária. O governo federal acaba contribuindo com os estados e municípios de outras formas, como o auxílio à saúde, auxílio com educação e outros fatos. Então, aparentemente, o governo federal não tem nada, então ele não deveria ficar com arrecadação nenhuma. Ele acaba apoiando também os municípios de outras formas,
Então, não é essa visão que o governo federal fica com toda a arrecadação e não entrega isso para os estados por meio de tributo, é um pouco enviesada. O governo federal acaba distribuindo isso de outras formas. É claro que, às vezes, o estado não tem a melhor eficiência para isso. Então, isso aí já tem alguns problemas de gestão que os municípios, estados e União acabam passando. O senhor falou desse repasse, então, de verbas para investimento na saúde, na educação, em outras áreas. Mas esses dois setores acabaram tendo impacto muito grande de gastos, então, da gestão pública. A saúde, né, para atender os doentes de Covid-19, aqueles que precisaram de internação, de intubação, compra de novos equipamentos. Então, foi um gasto extra, né, que não estava, lógico, previsto na conta de ninguém. E também para a educação, a questão dos equipamentos para o estudo remoto, da internet. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, como depois também recuperar isso, transformar esse investimento que foi para um momento de crise de uma forma mais efetiva e que acabe trazendo até benefício fiscal, enfim, para os municípios, o estado, o país. Eu acho que esse valor que foi distribuído da União e do Estado para os municípios não foi nenhum investimento, foi um gasto, como você chamou mesmo, que para manutenção. Então, ele acabou não investindo nada em saúde, mas teve que pagar mais caro por máscaras, teve que pagar mais caro por insumos hospitalares, e isso acabou custando mais caro para os municípios. Então, boa parte desse dinheiro gasto a mais não vai retornar em maiores benefícios no futuro. Retornou em uma situação emergencial que atendeu a necessidade, que eu precisava comprar máscara 3 vezes mais caro, que o prefeito chegou nessa situação. Não gerou nenhum benefício futuro. Para a educação, eu acho que já gera um pouco mais de benefícios, porque as escolas municipais, estaduais e federais acabaram tendo que se adaptar e acabaram investindo aí em tecnologia, ou não, mas melhorando um pouco a infraestrutura, que essa tecnologia, com o devido treinamento dos profissionais que vão executar, vai gerar no futuro maiores benefícios para todos os alunos e profissionais da educação, né? Comprando equipamentos melhores, estrutura de internet, e isso acabou melhorando para as escolas, e eu entendo que isso vai gerar frutos no futuro. Professor, a gente tem falado aí já tem algumas semanas sobre essa questão da segunda onda, que tem sido muito preocupante pela condição de disseminação, né, mais fácil, né, de proliferação mais fácil do vírus, e com isso os governos tiveram que recuar em várias medidas, né? Então a gente tem alguns setores aí pressionando para que tenha abertura e obviamente que volte a movimentar a economia do lado deles. E eu queria saber se essa mudança aí do planejamento, do andamento de retomada do novo normal, se isso vai também trazer um impacto significativo aí para essa questão da arrecadação. O senhor falou, eu sei que o senhor falou já sobre a questão da vacina, que ela vai ser um grande termômetro aí com relação à retomada econômica, mas os planos mudam assim tão drasticamente? É difícil, né, para o empresário fazer algum planejamento, porque hoje ele está numa fase amarela, numa fase laranja, e aí a partir da próxima semana, ou no final de semana já, ele passa a viver numa fase vermelha. E aí um comércio, um restaurante, um bar, ele acaba sofrendo muito, porque simplesmente ele não consegue fechar a chave dele de gastos. A partir de agora eu não vou pagar mais salário, eu não vou gastar mais água, eu não vou gastar mais energia, porque eu não vou ter cliente. Os gastos continuam, ele já tinha matéria-prima comprada, e às vezes a matéria-prima é perecível, ele tem o fornecedor para pagar, e a venda não pode acontecer porque ele está fechado por causa de uma mudança de fase.
Então, essa incerteza acaba segurando todo o empresário. Se não quebrando, falindo algumas empresas, outros empresários que têm mais intenção ou têm intenção de investir acabam freando esse processo porque ele tem uma incerteza. Falar, hoje eu estou investindo, estou na fase amarela, mas amanhã, por conta da evolução da pandemia, tudo pode entrar na fase vermelha e todo investimento que eu fiz, o retorno não vai acontecer nesse prazo previsto ou nem vai ter o retorno esperado, vai passar a ter um prejuízo no investimento. Então, essa incerteza de fases acaba prejudicando muito a economia por conta de retração de investimentos e prejuízos que acabam gerando, né? Ok, nós queremos agradecer então a participação de Murilo Torelli Pinto, que é professor de Contabilidade Financeira e Tributária da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Obrigada, professor, por trazer, né, esses esclarecimentos, mostrar para a gente, né, o quanto a economia ela é um movimento, né, ela é uma onda e acaba reverberando em todos os outros setores. Muito obrigada. Sem dúvida, eu que agradeço. Bom dia para vocês e para todos. Obrigada. Eu gosto de usar muito a expressão roda da economia, porque é uma engrenagem que tudo faz com que de fato gire ali e a gente consiga ter um respiro. Essa questão as pessoas falam, a questão da arrecadação dos governos também tem influência aí, as empresas fechando tem influência na arrecadação do governo, então é muito complicada, é muito complexa a questão toda, mas diz respeito à vida de todos nós. E quando a gente fala até da roda, né? Então, quanto mais pessoas doentes, infectadas, mais mortes, mais empresas precisam, né? Precisa ali endurecer a fase da cor, né? Que nós vivemos aqui, principalmente no estado de São Paulo. Acabam as empresas também sofrendo impacto, demissões, área financeira, doença, e daí essa roda gira. Então é preciso, por isso que cada um fazendo a sua parte, né, cuidando da sua saúde, tomando todas as medidas para que não se contamine e principalmente não contamine o outro e acabe ali gerando gastos muito maiores, é o ideal, né? Cada um fazer a sua parte. Quanto mais a gente demora para tomar a vacina ou rejeita a vacina, essa roda também demora de girar, né? Exatamente.